Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo. Eu estou cumprimentando com bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus estamos vivos, espero que Deus permita todos nós com saúde, né? E que estamos aqui para mais essa gravação, né? Mais essa live. E vamos neste canal, Verdades Eternas Invencíveis, aqui no YouTube, né? Estamos estudando as verdades que vêm de Deus. E se essas verdades elas vêm de Deus, elas são eternas, né? Que elas se cumprem ao longo do tempo. Muitas verdades de Deus já se cumpriu. Tem verdades de Deus que estão em cumprimento hoje e tem verdades de Deus que vão se cumprir no futuro, né? E é impossível elas serem vencidas. São verdades invencíveis, porque elas são de Deus. E nós estamos nesse canal que Deus permitiu que viesse a existência agora, nesse tempo que nós vivemos, nessa geração que nós estamos vivendo, e nós vamos aprender aqui sempre verdades, sempre coisas que não importa se você crê ou você não crê, ou você aceita ou você não aceita, né, se você entende, se você não entende, né, se você é a favor, se você é contra, não. Essas verdades, elas são de Deus, né? Nós não podemos mudar, né? Bom será, óbvio, que todos nós aceitemos, né? As verdades de Deus, né? Porque quem vai ser feliz vai ser nós, né? Porque Deus, ele é Deus eternamente, não depende de nós para Deus ser Deus. Nós já aprendemos em outros tópicos aí, que estão gravados no canal, né? Nós já aprendemos que Deus é o único ser que possui a imortalidade, né? Deus existe, não depende de coisas para Deus existir. Deus é eterno, né? Deus é espírito, disse Jesus. Deus é espírito, né? Então, Jesus definiu. A essência de Deus é o que é? Espírito, né? E espírito, pelo que o apóstolo Paulo mostra lá em 1 Timóteo, capítulo 6, né, versículo 15, 16, 17, o espírito, Deus é o único ser que possui a imortalidade. Porque o espírito, ele não morre, é eterno, né? E Deus é esse espírito eterno, né? E exatamente porque Deus, ele é o único ser, ele é a única pessoa que possui a imortalidade, então nós aprendemos nessas verdades bíblicas que Deus é espírito, falado por Jesus. E Deus é o único ser que possui a imortalidade, então nós aprendemos que todas as coisas que existem no universo foram criadas por Deus. Ou criadas diretamente por Deus, ou criadas indiretamente por Deus, né? Porque nós sabemos que nem todas as coisas foram criadas diretamente por Deus, né? Tem coisas que Deus criou através das coisas que ele já criou, né? Como, por exemplo, a Bíblia ensina que Deus criou Adão, o primeiro homem no universo foi Adão. E Deus criou ele aqui na Terra. E Deus formou o corpo de Adão do pó da terra. Então Deus pegou o pó da terra com a água, né? A ciência humana, que é uma capacidade que Deus deu ao homem, ao longo de milhares de anos estudando a criação de Deus, chegou à conclusão de que nós, seres humanos, o nosso corpo, ele é constituído de água e uma massa, né? A maior parte do nosso corpo é constituído de água, né? 80% me parece. E o restante, 20%, é uma massa. Então nós aprendemos aí que essa massa, vamos dizer assim, que veio da terra, né? E a água, que é do nosso corpo, veio da água, né? A nossa parte que não é massa, é líquida, né? Veio da água. Então Deus formou o homem. Diz a Bíblia que Deus veio, lá em Gênesis 2:7, você pode ver, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus veio e Deus criou o homem, né? Do pó da terra, que ele já havia criado a terra. Tá certo? Deus pegou a matéria-prima do nosso corpo humano, é a terra, que foi a matéria que Deus usou para formar o corpo de Adão, criar o corpo de Adão. E dentro desse corpo de Adão, Deus, ao criar então o corpo de Adão, diz na Bíblia que Deus soprou na narina de Adão, desse corpo de Adão criado, né, o corpo humano de Adão, não era um corpo de barro, não, é um corpo humano. Deus, isso é poder de Deus, né? O Deus que nós cremos nesse canal é o Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia, de acordo com a Bíblia mostra, é o Deus Pai Todo-Poderoso. Deus pode fazer coisas que o homem não pode fazer. Então tem coisas que é impossível o homem fazer, mas para Deus é possível, né? Para Deus é possível fazer, tá certo?
Então Deus, a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. E Deus formou o corpo humano com seus órgãos, todo o seu ser, né? Naquele dia que Deus criou lá, no sexto dia da criação de Deus. E diz na Bíblia que Deus soprou nas narinas de Adão, naquele corpo que estava morto ali, Deus soprou em Adão o fôlego de vida, né? E Adão passou a ser uma alma vivente. E dentro desse homem vivente, dessa alma vivente humana aqui na Terra, desse ser humano aqui, né, que tem um fôlego de vida, que tem o espírito de vida que faz nós vivermos, andarmos aqui na Terra, sermos um homem natural, Deus colocou o espírito do homem espiritual, né? Deus formou no sexto dia também, Deus formou o espírito humano, de um espírito que é de Deus lá no céu, e Deus tirou uma porção desse espírito. Isso está lá em mais ou menos no livro de Malaquias, capítulo 2, se você ler depois, não precisa ler agora, né? Leia depois, Malaquias 2, não sei se 2:29, 2:30, mas capítulo 2, parece. Lá diz que Deus podia ter formado muitos espíritos, mas Deus criou só um espírito humano, e esse espírito humano que Deus criou, Deus colocou em Adão. E quando Deus, então, criou aquele homem na terra aqui, e Deus soprou nele o fôlego de vida, e Deus colocou o espírito humano e a alma humana criada no céu, e colocou dentro de Adão, o homem se tornou que uma pessoa tripartida, né? Nós temos corpo humano, que é uma parte importante do homem, que é o nosso corpo humano, e dentro desse corpo humano nosso, nós temos espírito e alma que veio da criação espiritual de Deus, que é a nossa verdadeira pessoa, que é o nosso ser, que deve ser o ser dominante da Terra, né? Ok? Então, nós vamos aprofundar nisso em outros tópicos, se vamos falar tudo agora, vai ficar muito grande a live, né? Então, muito bem. Então, graças a Deus que Deus é o criador do homem. E o primeiro ser humano que Deus criou foi Adão, lá no sexto dia da criação de Deus. E depois de algum tempo, Deus veio e criou o corpo de Eva, né? Deus criou o corpo de Eva, formou o corpo de Eva do corpo de Adão. Então, a matéria-prima de Eva, do corpo de Eva, foi o quê? Foi o corpo de Adão, que diz na Bíblia que Deus deu um sono pesado sobre Adão, tirou a costela de Adão, e dessa costela de Adão, Deus formou o corpo feminino, o corpo de Eva. E do espírito de Eva, obviamente, a lógica é o quê? Se o corpo humano de Eva veio do corpo de Adão, não veio do pó da terra o corpo humano de Eva, né? Diretamente do pó da terra, não, porque Deus já tinha o corpo de Adão. Aí Deus tirou a matéria-prima do corpo de Eva, veio do corpo de Adão. Então, obviamente, o espírito e a alma de Eva veio de onde? Veio também do espírito e da alma de Adão. Porque Deus tinha dito para Adão, Deus disse para Adão, também disse para Eva, né? Crescer, frutificar e encher a terra, né? Multiplicar, né? Procriar, né? Então, nós somos criação de Deus em Adão. Todos nós fomos feitos do pó da terra. O nosso corpo aqui é do pó da terra, né? Conforme está na Bíblia, né? E a ciência humana comprova isso, né? Que é verdade o que a Bíblia diz, que o corpo humano foi feito do pó da terra. Ok? Então nós temos que dar graças a Deus por isso. Agora, nós vemos assim que Deus criou o ser humano com vontade própria. É importante nós sabermos disso, que quando Deus criou Adão um ser parecido com Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, né? Você pode ler depois também, que Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E de acordo com a Bíblia, com o relato da Bíblia, Deus ele é um ser, é uma pessoa espiritual e Deus tem vontade própria. Tanto é verdade que a Bíblia diz que Deus, no outrora, em tempos remotos, né, eternos no passado, Deus estava só, porque ele é o único ser que possui imortalidade. Então, qualquer ensinamento que venha para nós, ensinando de que Deus existia e Deus já tinha espíritos que viviam com Deus e que tinha outros seres, não, isso não é ensinamento da Bíblia. Isso é ensinamento da mente humana, de muitas religiões, de muitas filosofias da vida humana, né? Que a mente humana era fértil, ela pode imaginar muitas coisas, né? E imagina-se que Deus era lá, que estava lá na eternidade, e tinha outros deuses junto com Deus lá. Isso não existe. Esse ensinamento, a Bíblia diz, Paulo diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Então houve um tempo na eternidade passada, vamos chamar assim, que Deus estava só. Deus estava só. Uma pessoa imortal, sem princípio de dia nem fim de existência. E diz na Bíblia que Deus, se você for lá em Efésios, diz que Deus teve um desejo no coração de ter uma família, de ter pessoas que, como ele, tivessem vontade própria e que desejassem viver com Deus, desejem
queiram viver com Deus, né? E para isso Deus criou Adão com vontade própria, para Adão escolher entre o bem e o mal. Isso é verdade, está na Bíblia, isso daí ninguém pode negar. Que Deus criou o homem do pó da terra, e depois que Deus criou Adão, Deus colocou Adão no jardim do Éden. Deus formou o jardim. Então tinha terra que Deus havia criado, esse planeta Terra que nós conhecemos aqui hoje, né? Não conhecemos tudo, mas conhecemos bastante, né? E Deus além do planeta Terra aqui, Deus diz a Bíblia que Deus formou também o jardim do Éden, aonde era a casa de Adão. O jardim do Éden era um lugar aprazível, eu acho, vamos dizer, a residência de Adão, né? E Adão podia andar por toda a terra, podia conhecer toda a natureza criada por Deus aqui na terra. E Adão tinha um lugar para ele ficar lá, para ele descansar, vamos dizer assim, para ele conviver de uma maneira maravilhosa com Eva, né? O jardim, com tantas coisas maravilhosas. Diz a Bíblia que o jardim do Eva era um jardim aprazível, né? Tinha tudo que Adão precisava para viver. Então, isso mostrando o amor de Deus pelo homem. Só que Deus quis criar um ser igual a ele, nesse aspecto, né? Com o direito de escolher entre querer viver com Deus ou não querer viver com Deus. Por isso Deus colocou no Éden a árvore da vida, que representava a vida eterna, viver com Deus, vida rica, vida perfeita, vida sem fim, né? E Deus colocou também a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que o Adão poderia escolher entre comer de todas as frutas, todas as coisas do jardim do Éden, e Adão poderia escolher comer também da árvore da vida. Pena que Adão não escolheu, não comeu da árvore da vida. Vamos usar essa palavra pena, né? Que se ele tivesse comido da árvore da vida antes de pecar, antes de desobedecer a Deus, ele não morreria mais, né? Consequentemente, nós, filhos de Adão, posteriormente, Deus sabe como ia fazer isso, né? Porque a Bíblia diz que Adão e Eva, eles eram inocentes, eles não conheciam, eles andavam nus, mas eles não tinham percebido a nudez um do outro, né? Então, mas se eles comessem da árvore da vida, Deus ia de alguma maneira, como eu já disse, Deus é todo poderoso, eles iam procriar e nós, filhos de Adão e Eva, íamos ser pessoas com vida eterna, né? Ia viver para sempre, sem conhecer o mal, né? Porque nós íamos conhecer só Deus, tudo que vem de Deus é coisa boa, então seria uma maravilha, né? Mas nós vemos que Adão, enganado, Eva foi enganada por um espírito que é contrário a Deus, o inimigo de Deus espiritual, que nós vamos já ter outras lives falando sobre isso. Eu gostaria que você assistisse, você não desanimasse, você não ficasse com raiva de mim, porque eu falo essas coisas. Não, eu estou falando o que está na Bíblia, essa é a verdade, é a única verdade, não existe duas verdades. Com relação a Deus, não existe duas verdades, só existe uma verdade. Não existe duas verdades com relação a Deus, certo? Então, nós temos que aprender que a verdade de Deus é essa, que Deus, ele criou o homem com vontade própria, que hoje nós chamamos de livre-arbítrio, livre vontade, coisa e tal, né? E nós, onde está expresso que Deus criou nós com vontade própria? Onde está expresso, por exemplo, que Deus tem vontade própria? Está expresso que Deus tem vontade própria, Deus é um ser que tem vontade própria. Temos que aprender isso, né? Porque Deus estava só na eternidade passada, ele é o único Deus que habitava em luz inacessível, né? E Deus é perene, né? Deus é eterno, Deus não é gerado e nem Deus é criado. Deus, ele é que é o ser eterno, né? Ele não tem princípio de dia, ele não tem fim de existência. Deus é eterno. A Bíblia define isso, Deus como um ser eterno. E a Bíblia mostra que Deus estava só, mas Deus teve um desejo no coração dele de ter uma família, por exemplo, de ter filhos, né? De ter pessoas parecidas com ele. Né, que tivesse vontade própria, que vivesse com Deus, não porque é obrigado a viver com Deus, mas porque escolheram viver com Deus. Então aí vemos a expressão de que Deus tem vontade própria. Então Deus resolveu criar a criação que nós conhecemos hoje. Parte dessa criação, que a criação de Deus é imensa, né, é imensurável, né? Nós conhecemos o necessário para que nós sejamos salvos, para que a Bíblia diz, né, que as coisas escondidas são para Deus e as coisas reveladas são para nós, para nossos filhos, né? Deus revelou para nós aquilo que nós precisamos de saber para nós podermos alcançar a vida eterna, viver com Ele para sempre, né? Então, Deus ao criar Adão, Deus colocou Adão com vontade própria, que Deus tinha vontade própria, então Deus criou Adão com vontade própria. E deixou Adão escolher entre viver com Deus ou não viver com Deus.
E Deus disse para Adão, olha, coma de tudo que tem no jardim, tudo eu criei para você, inclusive os animais, se você achar necessário aí comer os animais, e também te estou dando como alimento os répteis, os animais quadrúpedes, as aves, você pode comer, ok? Eu acredito que Adão não precisou de comer, porque tinha tanta fartura, né, no jardim do Éden e na terra, que precisava de Adão comer os animais, mas ele podia comer, se quisesse. Deus autorizou ele a comer, ok? Então, nós vemos assim que Adão, ele pôde escolher, né, entre obedecer a Deus, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comer da árvore da vida e viver para sempre, né? Mas Adão, em função da intromissão de um espírito que se rebelou contra Deus, nesse tempo aí entre Deus criar Adão, no sexto dia, e a queda de Adão, né? Houve um espaço que a Bíblia não revela de quanto tempo foi, se foi 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, a Bíblia não diz. Quanto tempo Adão viveu com Deus na terra, no Éden, né? Durante quanto tempo Adão viveu, só ele e Deus. Depois Deus criou Eva, né? Mas nesse interino aí, houve a queda do inimigo de Deus, é um anjo criado por Deus, né? Que a Bíblia tem tradução na Bíblia que chama de Lucifer, né? Que quer dizer um anjo portador de luz, e também refere-se a esse ser, depois que ele caiu, vamos dizer assim, ele se tornou inimigo de Deus, né? O adversário de Deus, né? Que vem aí usando a palavra diabo e a palavra Satanás, né? Na língua grega, na língua hebraica, né? Então nós vemos que quer dizer o que? O opositor, né? Inimigo, a pessoa que é contra Deus, né? E ele veio e usando de artifício, né? Ele enganou Eva, né? E Eva comeu do fruto proibido, né? E Adão também comeu, né? E com isso o pecado entrou no mundo, né? A desobediência, o pecado veio pela desobediência, né? Eles então desobedeceram, o pecado achou o caminho para entrar no mundo, o pecado é uma força, que a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. Para você entrar no lugar, você tem que ter força, né? Então o pecado entrou no mundo, né? E aí, pelo pecado, veio a morte, diz a Bíblia, e a morte passou para todos os homens, né? Então, todos nós já nascemos, nós seres humanos, os descendentes de Adão e Eva, nós já nascemos no pós-queda de Adão, né? Nós já nós nascemos nesse tempo em que o homem já conhece entre o bem e o mal, né? Entre você ser uma pessoa justa e você ser uma pessoa injusta. Você pode escolher na Terra hoje, né? Nós podemos escolher, né? Porque hoje existe a justiça e a injustiça. Existe o bem, existe o mal, né? Existe o certo e existe o errado, né? Então, o homem, nós temos capacidade de escolher, né, o que nós queremos, né? E essa vontade própria que Deus deu ao homem é uma vontade plena, né? No sentido de que você pode escolher não só coisas desta vida humana, aqui no horizontal, né? Mas também você pode escolher se você quer ir viver com Deus ou se você não quer viver com Deus. O mesmo direito que Adão tinha lá. Olha só para nós aprendemos, a verdade que Deus está dando para nós. O mesmo direito que Adão tinha lá de escolher entre a árvore da vida, comer a árvore da vida e viver para sempre, ou então desobedecer a Deus e comer da árvore do mal, do caminho do bem e do mal, nós hoje temos, né? Porque na árvore do bem e do mal representa o quê? O bem e o mal. O que é o bem? O bem é tudo aquilo que vem de Deus. A justiça, o amor, a misericórdia, a paciência, a bondade, né? Todas aquelas coisas positivas, no sentido de você viver bem na Terra, vem de Deus, né? E o mal, o que é o mal? O mal é tudo aquilo que é contra Deus, é a injustiça, é a maldade, né? É a inveja, né? Você não ter misericórdia, né? Você é uma pessoa rude com os outros, né? Você é uma pessoa que prejudica o seu próximo, que escolhe fazer o mal ao seu semelhante, essas coisas, é o conhecimento do bem e do mal que você tem. É escolher o bem, uma pessoa bondosa, caridosa, piedosa, uma pessoa justa, uma pessoa correta, né? E essa justiça nossa já começa dentro de casa, né? Você com a sua esposa, com seus filhos, filhos com pai e mãe com filhos, né? Marido e mulher, né? Essa justiça, essa bondade, esse bem já começa dentro de casa, né? Não é verdade? Porque tem pessoa que muitas vezes ele lá fora, ele é um cara bem, todo mundo admira ele, mas chega em casa, os filhos têm medo dele, a mulher tem medo dele. Ele é agressivo, ele não é um mau marido, né? Um mau pai, né? Mas, e às vezes lá fora, ele todo mundo admira ele. Então a bondade de Deus já deve começar dentro de casa. Se é uma pessoa boa, tem um bom marido, um bom esposo, um bom filho, um bom vizinho, né?
Que ninguém tem nada para falar contra você, né? Se alguém falar alguma coisa, é mentira, né? A pessoa está acusando você de uma coisa que você não fez, né? Isso existe no mundo, né? As pessoas que acusam o outro por uma coisa que você não fez, né? Então nós vamos dizer assim que Deus, ele é o criador da humanidade, né? E nós vamos aprender nesse tópico agora, que Deus é o criador, né, de todas as coisas, né? E depois em Gênesis 1:1, aí a Bíblia diz aqui, ó, vamos aqui, ó, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia mostra que no princípio, lá no primeiro dia da criação de Deus, lá no princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? No princípio, né? Uma declaração aqui, esse versículo aqui, ele é um resumo da obra criativa de Deus, né? Porque nós sabemos aqui que a Terra foi criada no terceiro dia, né? Mas aqui diz assim, aqui é um resumo, é uma síntese dessa obra criativa de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois ela vai abordar, né, dia após dia, todas as coisas feitas ao longo dos 6 dias, né, vamos dizer assim, né? E no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Ok? Então, céus, né? A Bíblia diz que Deus criou céus, né? Ok? Então nós sabemos pela Bíblia, pelo entendimento correto da Bíblia, nós estamos no canal aqui Verdades Eternas e Invisíveis, é para nós aprendermos isso, né? Porque se nós entendermos a criação de Deus, nós vamos nos libertar de muitas coisas erradas, muitos ensinamentos errados, muitos conceitos errados, né? Com relação a Deus, com relação à eternidade, né? Nós vamos aprender nesse canal aqui. Então nós vemos assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Os céus e a terra. Então nós vemos aqui que os céus aqui, né, de acordo com o ensinamento da Bíblia, existem 3 céus criados por Deus. Que é o primeiro céu, que é esse que nós vivemos aqui, indo daqui para lá, né? O primeiro céu é o céu aqui, esse céu que nós contemplamos aqui com nossos olhos físicos, né? Que vai até esse azul aí em cima, né? Um pouco mais, eu não sei, né? Até onde nós podemos ver com nossos olhos nus, né? Vamos dizer que é o céu das aves, né? Onde as aves voam, né? E assim por diante. Esse é o primeiro céu, o céu que envolve a Terra. Essa atmosfera aqui que tem daqui da Terra até chegar naquele azul lá em cima. Não sei quantos quilômetros que é, mas me parece que é qualquer coisa assim, em torno de 100 quilômetros de altura, né? Há uma divergência aí, parece entre alguns estudiosos, né? Mas parece que falar em torno de 100 quilômetros de altura, né? Daqui é a atmosfera, né? Que envolve a Terra, né? Tá certo? Aí depois desses 100 km de altura tem ainda, se não me engano, posso estar enganado aqui, que eu não sou professor de geografia, nem sou cientista do mundo físico aí, espiritual, nem nada. Não, eu estou falando mais ou menos aqui pelo pouco que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Depois da atmosfera, parece que vem a estratosfera, né? Que é esse azul aí que tem também, não sei quantos quilômetros tem aí, para depois você sair da estratosfera, aí você cai no sistema sideral, você cai aí nesse espaço sideral aí, que é o mundo, o segundo céu, né? O segundo céu é o céu das estrelas, né? Da Via Láctea, né? Vamos dizer assim, né? Ok? E depois outras bilhões de galáxias, né? Que em alguns tópicos aí eu chamo tudo isso de Via Láctea, mas não é. Mas a Via Láctea é uma galáxia que existe no segundo céu, né? Nesse sistema sideral, né? De bilhões e bilhões de vias de galáxias, né? Sistemas interplanetários, né? E assim por diante, né? Então Deus fez coisa grandíssima, né? E depois do segundo céu é que vem o terceiro céu, que é onde Deus habita. O terceiro céu é um céu espiritual, né? É uma coisa grandiosa, né? Nós não conhecemos, ninguém foi lá, salvo raras exceções que nós vamos aprender em outros tópicos que eu não posso ensinar agora, né? Mas nós vemos assim, ó, que o terceiro céu, que é onde Deus habita. Deus é uma pessoa, nós já aprendemos nesse canal. As pessoas entendem assim, não, Deus é uma inteligência, Deus é um poder sobrenatural, coisa e tal. Não, Deus é uma pessoa, Deus é um ser. Paulo diz, Deus é o único ser que possui a imortalidade. Ser é uma pessoa. Assim como eu sou um ser, você é uma pessoa, você que me ouve é uma pessoa, todos nós somos seres humanos, né? Que vivemos aqui na Terra. Nós não somos na Terra seres humanos que possuímos a imortalidade, né? Porque nós somos finitos, todos nós morremos aqui na Terra, né? Agora a Bíblia diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Deus não morre, não existe morte para Deus. Não existe enterro para Deus. Não existe sepultura para Deus. Deus é vida, né? Deus, todas as formas de vida que existem no universo veio de Deus, né?
Deus criou tanto a vida humana, como a vida animal, como a vida vegetal, como a vida das aves, como a vida dos peixes, como a vida dos anjos, né? E como a vida de outros seres que nós não sabemos, né? Nós vemos lá que na visão de João, lá no Apocalipse, diz que Deus está no trono, né? E ao redor desse trono, que é o trono de Deus, existem 24 anciões sentados em tronos, né? Quem são esses 24 anciões? São seres espirituais criados por Deus, né? Nós não sabemos quem são eles, né? A Bíblia não diz quem são eles, mas diz que eles são anciões de dias. Então, o ancião é uma pessoa que, mesmo aqui na Terra, né? Quando você vê uma pessoa idosa, você fala, esse homem aqui é um ancião. Por quê? Porque o homem já viveu 60, 80, 90, 100 anos, né? É um ancião, né? Nem todo mundo chega a ser um ancião na vida. Uma grande parte da população do mundo morre ainda jovem, né? Com 20, 15, 30, 40 anos. Não chega à terceira idade quando você começa a ser chamado de ancião. Mas na Bíblia diz que lá diante de Deus, nesses tronos, 24 tronos, havia 24 anciões com coroa na cabeça, né? E esses anciões aí são, né, seres que Deus criou, né? E para a honra e glória de Deus, né? E a Bíblia não diz quem são eles, mas João chamou eles de Senhor, né? E eles aceitaram essa distinção de João. Nós vamos ver isso em outras lives, né? Então vamos aprender, ó, não se canse, porque é melhor aprender a verdade de Deus do que a gente ficar aprendendo coisas que não é verdade de Deus. Aqui nós vamos aprender nesse tópico mais verdades que vai iluminar nossa mente, o nosso coração, para nós andarmos na luz da verdade de Deus e nós sermos pessoas felizes na eternidade futura, né? Ó, o terceiro céu, que é onde Deus habita, né? No paraíso, né? No terceiro céu, a Bíblia diz que tem um lugar no terceiro céu. O terceiro céu é um negócio grande, depois vamos ver isso. E lá no terceiro céu tem um lugar no terceiro céu que chamado da Bíblia chama de paraíso, né? É onde está o trono de Deus. Deus, então, para vermos que Deus é uma pessoa. Então, tem aqui, assim como tem a terra, né? Tem o céu aí que envolve a terra aqui na terra. Existe também o sistema sideral, que é o segundo céu, né? Dos planetas, dos cometas, e das galáxias e né, as coisas criadas por Deus no mundo sideral aí, né? Ok? E também depois existe o terceiro céu, que é um céu, deve ser um negócio gigante, né? Vamos ver isso. E lá nesse céu grandioso que Deus criou, que é onde Deus habita, tem um lugar que a Bíblia chama de paraíso, né? Que é onde é um lugar que Deus está o trono de Deus, né? Tá certo? Então, lá temos o paraíso, né? De onde Deus governa sobre todas as coisas criadas, né? Hoje o trono de Deus está no paraíso, onde Deus está, né? Tanto é verdade que eu vou dizer para vocês, tanto é verdade que eu vou dizer para vocês, o que Jesus, quando ensinou os apóstolos a orar, Jesus disse para ele, ó, quando orardes, orareis assim, Pai nosso que está no céu. Deus está no céu, cara. Deus como pessoa, Deus, ele está no céu. Agora, nós sabemos da Bíblia que a Bíblia diz que Deus é espírito. E como espírito, Deus pode estar, né? Diz na Bíblia que nele nós existimos e nele nós vivemos. Tem outro lá em Atos dos Apóstolos, diz que Deus está perto de nós, né? Não precisa sei lá no céu para encontrar Deus. Aqui na terra você já pode encontrar Deus. Vamos aprender isso em outras lives, né? Porque Deus é espírito, né? E assim como Jesus disse, né? As obras que eu faço, não sou eu que estou fazendo, mas o Pai que está em mim é que realiza as obras, né? Então Deus, você vê como que é, né? Agora, nem por isso Deus deixa de ser uma pessoa. Deus é um ser espiritual, né? Temos que entender isso, né? Ok? Vamos aprender isso profundamente ao longo de muitas lives. No futuro, agora no futuro, a Nova Jerusalém, que é a cidade que é uma cidade espiritual que Deus está edificando hoje, formada, né? Essa cidade, Nova Jerusalém, que nós vamos ver na Bíblia, vamos aprender sobre isso, muitas e muitas lives, que a Nova Jerusalém é uma cidade que Deus está edificando, né? Deus está edificando. A obra de Deus não terminou, né? Na criação do sexto dia. Não terminou. Ali terminou aquela criação, a base, né? das coisas, né? Que diz que Deus fez no sexto dia, Deus descansou da criação ali, até ali, né? Mas de Jesus, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus continua trabalhando no universo, né? Para obter o resultado que Ele quer ter no futuro. Perfeito? Então, Deus hoje está trabalhando, formando o quê? Formando a Nova Jerusalém, né? Que é uma cidade espiritual, né? Que é formada pelos cristãos vindo de todas as raças, de todos os povos que existem na Terra, incluindo os judeus e também os gentios, as outras nações da Terra,
e formam a igreja de Deus. Por isso que o evangelho é pregado em todo o mundo, para que as pessoas de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer tribo, de qualquer língua, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer religião, de qualquer lugar que crê, receber Jesus como filho de Deus, essas pessoas, Deus recebe eles como filhos e Deus vai edificar nessas pessoas uma cidade espiritual. Como Pedro diz lá no livro de Pedro, vós sois nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus, né? Edifício espiritual, pedras vivas que Deus está edificando numa cidade espiritual. Essa cidade que Deus vai viver no futuro, a Nova Jerusalém, ela vai estar no paraíso, na eternidade futura, né? E Deus vai, o trono de Deus vai estar colocado na Nova Jerusalém, que vai ser de onde Deus vai habitar na Nova Jerusalém, e Deus de lá vai governar o universo, né? Todas as coisas que Deus criou, que tiver existência na época, né? Então, essa cidade, a Nova Jerusalém, é uma cidade espiritual, que Deus está edificando nos homens que recebem, né, a verdade de Deus, tem a felicidade, né? Porque a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós, né? Porque nem todas as pessoas nesse mundo tiveram a sorte ou a felicidade de entender, ou de ouvir e de compreender, né, o que é a igreja, o chamado de Deus, né, para a Nova Jerusalém. Então, bem-aventurados sois vós, né? Quando vos injuriarem, maltratarem por causa do meu nome, né? Tem pessoas nesse mundo que não conheceram Cristo, já morreram, milhares de gerações aí para trás, né? Ou centenas de gerações, né? Aí para trás, e também, eu mesmo hoje, tem muita gente que não conhece Cristo, não conhece o Evangelho de Deus, né? Okay? Mas tem pessoas que têm a felicidade de compreender, de entender, de ser alcançado, né? Nós vamos aprender isso ao longo de muitas e muitas lives, né? Então, nós temos que aprender que o terceiro céu é onde está o trono de Deus hoje. Então, o primeiro céu é esse que nós vemos aqui, que nós podemos voar nele aí com os aviões, assim por diante, né? E é o terceiro, é o primeiro céu, né? Depois tem o segundo céu, onde já tem naves espaciais criadas pelo homem na Terra, né? Que já estão viajando aí, né? Dentro do sistema solar, né? Ok? Então, o que nós vamos aprender nesse tópico aqui, eu espero que você esteja ouvindo com paciência, né? Porque é profundo, né? O ensinamento de Deus é profundo. Se nós queremos aprender a verdade, nós precisamos ter paciência, precisamos ter dedicação, precisamos de aprender a desligar o celular, né? Nós, às vezes, queremos assistir o tópico, o celular lá, tá? Você não vai pegar o ensinamento, né? Não, nessa 1 hora e pouco aqui de tópico, desliga o celular, né? Deixa ele no volume baixo, para aprender o ensinamento que Deus quer dar para nós, né? Para que nós entendamos. Às vezes você fica assistindo, mas não vai entender. Então, nós vemos que esse terceiro céu é o que Pedro diz que nós, lá em 3,13, do 2 Pedro 3,13, é um livro da Bíblia. Você que tem a Bíblia, é estudioso, conhece a Bíblia, você sabe, 2 Pedro 3,13, ele diz que nós aguardamos novos céus e nova terra, né? Onde vai habitar o povo de Deus na eternidade futura. E esse novo céu e nova terra é o terceiro céu, que para Deus não é novo, porque Deus que criou ele, né? Porque Jesus disse, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? Então, desde o início, Deus já preparou o novo céu e o céu, que é o terceiro céu, onde Deus habita, onde que para nós que vamos um dia entrar lá, ele vai ser novo, né? Um novo céu e uma terra que está preparado para nós desde a fundação do mundo, né? Ok? Agora, o que nós precisamos de aprender, que é a função desse tópico aqui também, é aprender o seguinte, olha, se Deus criou a Terra, que nós sabemos pela Bíblia que a Terra ela não é eterna, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que a Terra, criada por Deus, esse mundo que nós vivemos aqui na Terra, ele não é eterno. Assim como nós, seres humanos, nós somos eternos aqui na Terra, nós não somos eternos aqui na Terra. Por que nós não somos eternos? Porque o nosso ser humano, o nosso corpo humano veio do pó da Terra. Veio do pó da terra. O nosso corpo humano veio de onde? Deus fez ele do pó da terra. Está na Bíblia escrito isso. Né? E a terra não é eterna, porque a terra não existia. Né? No primeiro dia não existia terra. No segundo dia não existia terra. Deus criou a terra, no terceiro dia Deus falou, apareça no meio das águas uma porção seca. E depois de muito tempo, nós já aprendemos que os dias da criação não são dias de 24 horas, depois de bilhões de anos, ou milhões de anos, bilhões de anos, apareceu a terra, uma porção seca no meio das águas. Então a terra foi criada no terceiro dia da criação de Deus. Então a terra não é eterna, a terra foi criada por Deus no terceiro dia
da criação de Deus, certo? E o nosso corpo humano foi feito do pó da terra. Então, como a terra não é eterna, no sentido que ela sempre existiu, a terra, o nosso corpo também não é eterno na terra. Nosso corpo fica velho, fica doente e a gente morre, né? Como a gente sabe disso, né? E se o nosso corpo morre, por quê? Porque a matéria-prima que Deus usou para fazer o nosso corpo humano também não é eterno, né? A terra, apesar de ela estar durando já milhões, bilhões de anos, a terra, desde o terceiro dia que Deus criou a Terra, já quantos bilhões de anos faz isso? Segundo a ciência humana, a Terra, o planeta Terra, tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E se não me engano, é 4,5 bilhões de anos-luz. Né? A Terra é um negócio assim imensurável. Né? A Terra tem esse tempo que ela existe. Né? Mas, de acordo com o ensinamento de Cristo, Jesus falou assim: ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, logo, a palavra de Cristo diz que vai passar a terra, vai passar o céu que nós conhecemos aí, mas as palavras de Cristo é que não passa, é eterna, né? As promessas de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus permanece para sempre. Né? Então, nós temos que entender que a terra, ela é gigante, é imensa, é grande pra caramba, né? Mas ela não é eterna. Né? Então, por exemplo, a Terra, de acordo com os estudos do homem até hoje, com a tecnologia, com a ciência humana, a Terra tem mais ou menos 510 milhões de quilômetros quadrados. Né? A Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. A Terra. O Brasil é um país que nós aprendemos aí pela geografia, né, que tem mais ou menos 8 milhões e pouco mais de quilômetros quadrados, né? Ok? É um país gigante o Brasil, né? Ok? Mas comparado com a Terra, é um pingo no oceano, né? Que o planeta Terra tem mais ou menos 510 milhões de quilômetros quadrados, né? E a circunferência do planeta Terra tem mais ou menos 40 mil quilômetros, né? Quer dizer, você sair daqui e você der a volta no planeta e você chegar aqui de volta, você vai andar 40 mil quilômetros para poder chegar aqui no ponto que você saiu. Então a Terra é um planeta gigante, né? Ok? E ele não é eterno, ele é finito. Ora, se Deus fez a Terra, um planeta tão grande, né? Então imagine o terceiro céu, né? O terceiro céu é algo imensurável, não tem como você medir. Porque, de acordo com a ciência, se você não tem nem como você medir, por exemplo, o universo criado por Deus, que é visível pelo homem, que é possível ele ser, vamos dizer assim, visto, né, pelas tecnologias que o homem tem moderno. Segundo eles, só a Via Láctea, só para ter uma ideia, só a Via Láctea tem mais ou menos 120 mil anos-luz. Né? Só a Via Láctea, que é uma das galáxias do segundo céu aí, né, do sistema solar, do sistema sideral que existe, criado por Deus. Né? Só a Terra, só a Via Láctea tem mais ou menos 120 mil anos-luz, 120 mil anos-luz. E cada ano-luz tem mais ou menos 9,5 trilhões de quilômetros, mais ou menos. Né? Não são medidas exatas, é o que é possível se calcular. Né? Então você imaginou o tamanho da Via Láctea? É incrível, né? E o tamanho do universo, observável, que é possível o homem calcular pelos telescópios, pelas medidas que o homem tem hoje com a tecnologia moderna, o universo ele tem mais ou menos 93 bilhões de anos-luz. Então, se cada ano-luz tem 9 trilhões de quilômetros quadrados, imagine 93 bilhões de anos-luz. É um negócio imensurável, né? Imaginou? Então, se Deus fez a Terra tão grande, Deus fez a Via Láctea tão grande, e Deus fez o sistema sideral aí, com milhões de planetas, de galáxias e coisa e tal, né? E você imagina o tamanho do céu, do terceiro céu, onde Deus habita. Sabe que Deus fez um terceiro céu pequenininho, que só cabe meia dúzia de pessoas? Como muitas religiões ensinam, né? Deus vai salvar essa igreja aqui, né? As mesmas religiões cristãs, né? No mundo existem milhares de igrejas chamadas cristãs, né? E esses grupos ele entende que meu grupo aqui, às vezes o grupo dele tem 100 mil membros, né? E ele acha que Deus vai salvar só a igreja deles. Quer dizer, Deus criou então, o céu
que Deus criou, um céu pequeno, só cabe um pouquinho de pessoa? Não. Deus criou o céu, né, que para caber com folga e com conforto bilhões de pessoas que vão ser salvas na eternidade futura, né? Porque na Terra, já viveu na Terra, mais ou menos até agora, imagina só, na Terra, pelos cálculos aí da humanidade aí, dos homens, na Terra parece que já viveu na Terra em torno de 100 bilhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, né? 100 bilhões de pessoas. E hoje na Terra, no nosso tempo, na nossa geração, está vivendo na Terra, me parece que em torno de 8 bilhões de pessoas vivem hoje na Terra, nesse planeta que nós habitamos, né? 8 bilhões de pessoas. E já se somar todos que já viveram, segundo alguns cálculos aí feitos, na Terra já viveram provavelmente 100 bilhões de pessoas ao longo desses milhares de anos que o homem está na Terra. Então Deus vai salvar só 20 mil pessoas para ir para o terceiro céu, porque lá Deus fez o céu pequenininho. Não, o céu, o terceiro céu, sem dúvida nenhuma. Se Deus fez a terra, que é uma coisa que é perecível, a terra não é eterna, de Jesus, o céu e a terra passarão. E Deus fez ela tão grande, onde já viveu 100 bilhões de pessoas, vamos dizer, e onde hoje está vendo 8 bilhões de pessoas, né? E Deus vai fazer o terceiro céu pequenininho para caber só 10 mil pessoas. Não é assim o ensinamento de Deus. Então nós estamos aprendendo nesse canal verdades que são coerentes com a verdade de Deus na Bíblia, verdades que é de Deus, né? Que Deus, ele vai salvar a Terra, não é só um grupinho de pessoas, ele vai salvar bilhões de pessoas, vão ser salvas na eternidade futura. Vamos aprender isso, vamos entender, né? Então o terceiro céu que Deus fez, ele não fez pequeno, né? Até o céu dos céus não te podem conter. Olha, até o terceiro céu é tão grande, e mesmo assim a Bíblia diz que o terceiro céu não pode conter Deus, né? Deus é, entendeu? Então, se o terceiro céu, que é gigante, né, pelo que nós podemos deduzir aqui, né, se Deus fez a Terra, com 510 milhões de quilômetros quadrados, né? Se Deus fez, né, a Via Láctea com 120 mil anos-luz, que é só essa Via Láctea que nós vivemos, só essa galáxia aqui, né, de tamanho 120 mil anos-luz, mais ou menos, né? E se o universo conhecido pelo homem, não é o universo total, né? Porque o homem não conseguiu ver tudo, né? Nem mesmo aqui na Terra, nós conhecemos toda a Terra, né? Tem criaturas no mar aí, nos oceanos, que o homem nem conhece, né? Todo dia se descobre coisa nova na Terra, né? Nós conhecemos uma parte pequena ainda, né? Então imagine o universo, né? Mais ou menos 93 bilhões de anos-luz, né? Tudo gigante, Deus fez coisa grande. Então Deus não ia fazer o terceiro céu, um céu pequeno, né? Não justifica isso daí. O terceiro céu, onde Deus habita, onde é um céu que vai permanecer pela eternidade, né? Ok? Então nós temos que entender que nem o terceiro céu, que é o céu dos céus, pode conter Deus, né? Deus é maior que o terceiro céu. Nós temos que aprender aqui nesse canal aqui que Deus é o único ser infinito. Ó. Deus é o único ser infinito. Nem mesmo o universo ele é infinito. O universo é grande, né? Uma criação de Deus gigante, né? Mas ele tem fim, né? Ele não é eterno, né? O único ser que é eterno e é infinito é Deus, né? Deus é o único ser infinito. Então Deus é tão grande que mesmo as coisas criadas por Deus não é capaz de conter Deus, né? Ok? Nós vamos aprender isso em outras tantas lives que Deus, pela sua bondade, vai fornecer para que nós, nesse canal, Verdades Eternas e Invencíveis, aqui no YouTube hoje, nós possamos aprender essas verdades para nós sermos libertos de muitas coisas erradas, né? E aí nós vamos saber, então, por que o Deus fez o céu tão grande, né? Por quê? Porque um dos motivos, né? Nós sabemos todos, mas um dos motivos é porque Deus vai salvar os justos que vivem na terra. Todas as pessoas que são justas vão para a vida eterna. Porque está aqui em Mateus 13:49, no livro de Mateus, você tem a Bíblia. Eu espero que você seja uma pessoa que conheça a Bíblia. Se você não conhece, hoje não precisa você comprar mais uma Bíblia, papel físico, né? Se tiver, é bom, né? Mas se não tiver, você pode baixar a Bíblia no aplicativo do seu celular, aí, gratuito, você tem a Bíblia da sua mão, no seu bolso, para você ler viajando, passeando, em qualquer lugar onde você estiver, você tem a Bíblia de fácil acesso, né? Antigamente você tinha que andar com a Bíblia, uma Bíblia grandona debaixo do braço, hoje não precisa mais, a Bíblia está no seu celular, está no seu bolso aqui, está no bolso da sua calça, né? Ok? Então, ó,
Lá em Mateus 13:49, assim disse Jesus, assim será na consumação dos séculos. Assim será na consumação dos séculos. Esses séculos aqui é o tempo que nós vivemos aqui na Terra. Desde a criação de Adão até o fim, quando Deus concluía o seu propósito na Terra, mas passou muitos séculos, né? Cada século nós sabemos que são 100 anos, né? Cada milênio é 1.000 anos, né? E o homem está na Terra já há milhares de anos. Nós não sabemos nem exatamente quantos anos o homem está na Terra, mas temos uma ideia aproximada, né? Que o homem está na Terra já há milhares de anos, né? Ok? O homem está na Terra há milhares de anos, né? Ok? Nós, seres humanos, descendentes de Adão e Eva, estamos na Terra já há milhares de anos, perfeito? E assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos de Deus e separarão os maus de entre os bons. Então, quando chegar a consumação dos séculos aqui na Terra, Deus vai fazer uma separação entre a humanidade, entre todos aqueles que viveram, desde Adão até o último que vai viver, posteriormente, nós vamos aprender isso mais para frente. Cristo ainda vai voltar na Terra e vai reinar durante 1000 anos sobre as nações da Terra. Vamos aprender isso com mais profundidade. Tem muita gente que nega isso. Ah, não, Cristo já veio, Cristo já está, nós já... Mas, de acordo com o ensinamento da Bíblia, esse é um fato ainda a se cumprir no futuro. E nós vamos aprender isso de acordo com o ensinamento de Deus na Bíblia Sagrada. Nesse canal vamos aprender essas questões, né? Se Cristo já veio, se Cristo não veio, né? Muita gente diz que Cristo já veio, a ressurreição já aconteceu, né? E Cristo já não vai voltar mais. Não adianta você ficar esperando ele, você está perdendo seu tempo. Mas esse é o ensinamento da mente dos homens, né? Mas, de acordo com a Bíblia, a consumação dos séculos ainda é uma coisa futura, né? Então, Jesus disse, Mateus 13:49, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos de Deus e separarão os maus de entre os bons. Então, nós aprendemos pela Bíblia que nesse mundo existem pessoas do bem e pessoas do mal. Pessoas boas e pessoas más. É uma realidade, isso é uma realidade, né? E isso já está representado lá no início da criação de Deus. Quando Deus colocou Adão e Eva na terra, diz na Bíblia que Adão e Eva gerou filhos e filhas. Eles tiveram muitos filhos homens e muitas filhas mulheres. E o primeiro filho de Adão foi Caim, vamos dizer que o segundo filho de Adão foi Abel. E eles cresceram, provavelmente quando eles já tinham uma idade, eu imagino, eles não eram jovens de 15, 16 anos, quando houve aquele incidente lá, né? Com Caim e Abel, né? Que Caim, com inveja de Abel, porque Abel tinha oferecido um sacrifício para Deus e Deus aceitou e não aceitou o dele, ele ficou com inveja e ele arquitetou na sua mente tirar a vida de Abel, né? Deus tentou salvar Caim da situação disso, tentou dissuadir, né? Vamos dizer assim, convencer Caim a não praticar aquele mal contra o irmão dele, né? Que ele se arrependesse, buscasse fazer o bem, que Deus poderia aceitar a próxima oferta dele, por exemplo. Mas Caim, ele não aceitou o conselho de Deus e ele findou tirando a vida de Abel. E diz na Bíblia que Abel era um homem justo, era uma boa pessoa, era um bom filho, era um bom irmão, era uma pessoa do bem, não tinha feito mal para ninguém. Mas Caim, mesmo assim, ele tirou a vida do seu irmão. Então nós vemos Caim representando os homens maus que vai existir no mundo, né? Tem pessoas no mundo que são maus, né? Que não querem o bem, não tem dó do próximo, não querem saber de Deus, não ama a justiça, só ama a si mesmo, os prazeres desse mundo, ele não tem piedade, ele não tem misericórdia, né? Essas pessoas são as pessoas representadas por Caim, né? E existem também as pessoas justas, pessoas do bem, pessoas que sofrem a injustiça do próximo, pessoas que não são maldosas, pessoas que são bondosas, pessoas que fazem o bem na terra, né? É um bom pai, é um bom filho, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom vizinho, é um bom amigo, né? É uma pessoa que socorre até mesmo uma pessoa que ele não conhece, mas que está numa contradição, numa situação difícil. Ele, em vez de criticar e maltratar a pessoa, ele vai de encontro à necessidade da pessoa, ele tenta ajudar, né? Ele tira um pouco do que é dele e dá para aquela pessoa que necessita, né? Essas pessoas do bem vão existir na terra sempre, né? E diz na Bíblia que no final dos tempos, quando Deus consumir o seu objetivo na terra, que é ter um povo, pessoas com vontade própria, que escolheram entre o bem e o mal, ficaram no bem, pô, né? Ok? Preferiram ser pessoas justas, pessoas bondosas, pessoas que pensam e andam conforme Deus, né? Essas pessoas guardaram os mandamentos de Deus sem nem saber, né? Nem eles eram cristãos, nem eles conheceram Cristo, nem eles conheceram os mandamentos de Deus, mas interiormente, no seu consciente, eles praticaram a lei de Deus. Eles não foram pessoas do maligno, né?
Eles não prejudicaram o seu próximo, eles não tiraram vantagem dos outros. Eles respeitaram o seu próximo, né? Ajudaram o seu próximo que precisava, né? Socorreram o pobre e o necessitado e assim por diante, né? Essas pessoas são pessoas justas. E os justos vão para a vida eterna. Pô. Agora você imagina, se na Terra viveu, vamos dizer assim, né? 100 bilhões de pessoas, e mais ainda os que vão viver daqui até terminar a consumação do século, nós não sabemos quantos bilhões de pessoas ainda vai viver na Terra. Então Deus vai separar, né, através dos anjos, diz na Bíblia que Deus vai separar os bons dos maus. Né? Por quê? Porque os bons, as pessoas justas, as pessoas do bem, vão para o novo céu e nova terra, que é o terceiro céu onde Deus vive, vão habitar na terra, no céu. Né? Vão ser pessoas que vão entrar na vida eterna, essas pessoas, do bem. Deus a Bíblia mostra, nós já lemos em outras lives aí, não vimos? Que Deus é um Deus justo. Você acha que Deus vai fazer injustiça? Vai pegar uma pessoa que viveu nesse mundo, sofreu, passou humilhação, passou, né, situações adversas, né? Mas ele foi paciente, ele não reagiu com maldade, ele sofreu prejuízo, né? Ele sofreu, né, a injustiça dos homens maus, né? E ele, às vezes, ainda pedia para Deus: Senhor, tem misericórdia daquele homem, daquela mulher, daquele governo, daquela situação. Né? Ele não orava em favor das pessoas que estão do mal, que estão fazendo mal, né? Para que Deus tenha misericórdia deles, abra a mente deles, sim, que ajude eles a ser salvos também. Você vê, a pessoa está sofrendo, mas ainda está orando, né? Quantas mulheres no casamento não sofrem junto com o marido, né? O marido, às vezes, é um marido ruim, um marido agressor, um marido que maltrata ela, mas mesmo assim ela ainda está pedindo: Deus, tem misericórdia do meu marido, Senhor, guarda ele no trabalho, Senhor, muda a mente do meu marido, Senhor, tem... tá intercedendo Deus pelo marido dela, pá. Tem ou não tem? Tem, né? Pessoas que está sofrendo, ela deveria odiar, maltratar e coisa e tal, mas às vezes ela tem um espírito manso, humilde, né? Ela aguenta as injustiças do marido, às vezes durante a vida toda, né? Ok? E vice-versa, homens também bons, que às vezes as mulheres são, né, malignas, tem também, né? E a pessoa sofre, né? Filhos que sofrem na mão dos pais, injustiça, né? E no mundo, na sociedade que nós vivemos, quantas maldades existem no mundo, né? E os justos sofrem, né? Mas diz na Bíblia que Deus vai separar os bons dos maus, né? E de acordo com o ensinamento da Bíblia, nós sabemos que os bons vão para a vida eterna. As ovelhas, as pessoas boas, que eu já aprendi nos outros lives aí, o que é ovelha? Ovelhas são as pessoas boas, pessoas que não fazem mal ao próximo. Viver aqui na Terra, e durante o tempo que você viveu, 50 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos, você fez o bem, você é uma pessoa positiva, uma pessoa que acrescentou o bem-estar aos seus semelhantes, aos seus próximos, né? Ok? Essas pessoas do bem, elas vão para a vida eterna. Então você imagina, se você viveu na Terra, até agora, mais ou menos 100 bilhões de pessoas, e vai ainda viver até Deus consumar o que tem que ser, né? Deus obter o resultado do seu desejo, né? Deus vai ter bilhões de pessoas salvas, meu pessoal. Vamos aprender isso, que vão para a vida eterna. Então o terceiro céu não é pequenininho, só cabe meia dúzia de pessoas de determinada igreja. Ok? Vamos aprender isso. Eu vou avançar para não demorar muito tópico. Ó. 2 Coríntios 4,4. Tem esse versículo na Bíblia. 2 Coríntios 4,4. Esse que eu li agora anterior aqui, né? Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos de Deus e separarão os maus de entre os bons. Esse é Mateus 13,49. Depois você pode ler na sua Bíblia. Eu não estou inventando. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Não fui eu que inventei a Bíblia. E não foi nenhuma religião do mundo que inventou a Bíblia. A Bíblia não é invenção do homem. A Bíblia é um livro que Deus, por causa do seu amor, deixou para a humanidade para que o homem, que é a criação dele, conheça esse manual de como nós devemos viver na Terra, né? Para que nós possamos viver e ser felizes, não só nessa vida, né? Tirando as intempéries da vida humana que todos nós passamos nesse mundo, né? Mas nós possamos ter um desfecho do nosso viver aqui na Terra, seja a vida na eternidade. Né? Então, nós sabemos que muita gente deixa de crer em Deus porque diz: a Bíblia foi as religiões que inventaram, Deus não existe, a invenção das religiões que diz que Deus existe, e tal, não é verdade, porque a Bíblia é um livro verdadeiro. Porque na Bíblia está escrito há milhares de anos atrás que o homem, a vida do homem, Deus reduziu ela a 120 anos. E nós vemos que ao longo de milhares de anos que o homem vive na Terra, a vida humana é em torno de máximo 120 anos, né? É da maioria, de 99,9% da humanidade. Né? Mesmo depois do dilúvio, quando Deus limitou a vida humana a 120 anos,
nós vemos que depois do dilúvio, nós vemos que teve alguns cidadãos que viveram 300 anos, 400 anos, 200 anos, né? Que é uma exceção, né? Mas a regra é que todo mundo morria dentro dessa faixa aí. E hoje, no tempo que nós vivemos, o homem, apesar de toda a tecnologia, todo o conhecimento, toda a ciência da medicina, todo o desenvolvimento humano, tecnológico, científico, astronômico, enfim, biológico, todo o conhecimento humano, ninguém consegue, não tem ninguém vivendo aí 10 mil anos. Todo mundo vive 60 anos, 80 anos, 70 anos, né? A vida mais longa das pessoas, uns chegam a 80, 90, pouco chega a 100, né? 120 anos praticamente. Hoje parece que não tem ninguém com a idade comprovada com mais de 120 anos, né? Então nós vemos que o Deus que falou lá, há milhares de anos atrás, para Noé, disse: Noé, não vou lutar para sempre com o homem carnal, mas vou limitar a vida humana em 120 anos. E assim até hoje é 120 anos. Né? E depois, mais na frente, né, Deus ainda, através de Moisés disse, né? A vida do homem é mais ou menos 70, 80 anos, 70, 80 anos. O que passa disso é fadiga e canseiro. Né? E nós vemos que a maioria da população do mundo morre nessa faixa aí, né? Até 70, 80, 60, né? A maioria está morrendo. Alguns chegam a 90, 100 anos, mas é poucas pessoas, né? Que chegam, né? A essa idade, né? Porque é uma limitação que Deus fez, puxa vida. Então esse Deus é verdadeiro, porque se o homem tivesse, com toda essa tecnologia que o homem tem, os homens estivessem vendo hoje 1500 anos, então você pode dizer, mentira a Bíblia. Porque Deus disse lá, que a Bíblia diz que a vida do homem é 120 anos, mas meu vizinho aqui tem 2500 anos. Tem alguém que tem? Não tem ninguém. Né? Ele mesmo que diz que Deus não existe, que não é verdade, que os mandamentos de Deus não é verdade, que isso é a história inventada pelas religiões, coisa e tal. Ele mesmo, quantos anos ele tem? Tem 50 anos, 40 anos, 55 anos, 60 anos, ele também está no fim da vida também. Agora, se ele tivesse lá 1500 anos e ele estivesse falando, olha, mas, é mentira, porque olha, na Bíblia diz que tem a vida humana é de 120 anos e eu tenho aqui 1500 anos de idade, cadê que se cumpriu em mim? Cadê que eu morri? Não morri. Não, todos eles estão dentro do tempo que Deus estabeleceu. 70, 80 anos. Não importa se você é crente, não importa se você é incrédulo, não importa se você é um homem bom, não importa se você é um homem mau, essa sentença de Deus, que a vida do homem é 120 anos, está até hoje aí na Terra. Pode o homem fazer o que quiser fazer, mas não vai conseguir esticar esse tempo aí. Porque Deus existe, né? Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que Deus tem assinatura. Né? Quando você faz um documento para saber que foi você que fez aquele documento, você tem que assinar, né? Ok? E se você assinou, então você vai chegar, o senhor assinou aqui, o senhor se comprometeu com isso daqui, né? Então a Bíblia diz que a assinatura de Deus é o cumprimento. Então Deus diz que a vida do homem é 120 anos, já viveram reis, generais, homens valentes, homens né, guerreiros que viveram ao longo da história da humanidade, mas todos eles morreram com 60, 70, 80, 90 anos, né? E mesmo hoje nós vemos aí esses homens da política aí, que são presidentes de nações, né? Homens importantes da sociedade humana hoje, né? Como reis, governadores, né? Homens políticos aí, né? Embaixadores, né? Ministros, mais quantos anos eles têm? Vê lá, porque vocês têm lá 180 anos. Eles têm 70, 60, 70, quando chega a 70, 80 anos, estão morrendo, pô. Porque é uma sentença de Deus, né? Então a Bíblia é um livro verdadeiro. Podemos crer no ensinamento de Deus na Bíblia. Né? Não podemos ficar com a verdade da Bíblia, né? Ok? E nós vemos que Deus criou o homem, né? Você vê, há milhares de anos atrás, o homem comia 3 vezes por dia, vamos dizer assim, né? Nós, seres humanos, não precisamos de comer, né? De manhã, né, quando levantamos, o café da manhã, alguma coisa para a gente comer, para poder forrar o estômago, para você poder trabalhar até chegar a hora do almoço. Né? E quando chega na hora do almoço, meio-dia, 1 hora, 10 horas, ou 2 horas da tarde, depende do horário que você almoça, você tem que almoçar, porque senão você vai ficar com fome, você vai ficar fraco, você não vai poder trabalhar. Então você tem que comer, né? E quando chega na hora das 5, 6, 7, 8 horas da noite, você tem que jantar, né? Porque senão você não vai ficar ruim para você dormir com o estômago vazio, né? Então ele tem que comer uma comida mais leve ou não, mas você tem que comer alguma coisa. Isso o homem fazia 3 mil anos atrás. Vamos dizer assim, há 1000 anos atrás o homem fazia isso, comia também 3 vezes por dia. E hoje, milhares de anos depois, com todo o advento da tecnologia, da medicina, da biologia, da nutrição, nós temos nutricionista, nós temos gente que estuda a alimentação na Terra, engenheiros agrônomos, né? Nós temos aí as entidades que estudam, né, a maneira de alimentar essa humanidade, mas você vê que o homem continua do mesmo jeito, tem que comer 3 vezes no dia. Não é verdade?
Não inventaram um remédio que você toma uma cápsula e diz assim, agora você toma essa cápsula, você não precisa comer mais, você vai viver 50 anos na Terra sem comer. Não existe, né? Todo mundo tem que comer 3 vezes ao dia, né? Okay? O rico e o pobre tem que comer, né? Quem não come está passando fome, né? Por isso que diz na Bíblia, que lá no Novo Céu e Nova Terra, Jesus diz, nunca mais terão fome, né? Porque aqui na Terra passa fome, né? Você às vezes sai do trabalho 5 horas da tarde, para vir em casa pensando que você vai chegar em casa 6 horas da tarde, 7 horas, para você jantar, então às vezes dá um problema na estrada, e você chega em casa 11 horas da noite, meia-noite, e você vem com a fome tremenda, vem passando fome. No terceiro céu, na vida eterna, não vai ter fome, né? Diz Jesus, nunca mais terão fome, né? Nunca mais vai haver diversidade lá. Você vai estar sempre alimentado com as coisas que Deus vai preparar para nós. Olha, pensa comigo. Se aqui na Terra, que é finito, se nós seres humanos aqui na Terra somos finitos, Deus fez tanta coisa maravilhosa, né? Quantas frutas que Deus fez, uma mais bonita que a outra, uma mais deliciosa que a outra, né? Deus fez a goiaba, Deus fez a melancia, Deus fez o abacate, Deus fez a laranja, Deus fez a cana de açúcar, né? Deus fez o jatobá, né? Deus fez o morango, né? Deus criou tantas hortaliças, tantas coisas gostosas que nós comemos aqui na Terra. Imagina no terceiro céu. Lá vai ser ainda mais rico do que isso. Pô. Não passa na nossa mente o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus nessa vida. Ok? Então, ó, 2 Coríntios 4,4, para a gente aprender aqui, para não adiantar muito o tópico, ó. 2 Coríntios, depois você pode ler na sua Bíblia, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós vemos pela Bíblia, nesse versículo aqui da Bíblia, que você pode ler depois, 2 Coríntios 4,4, diz que o inimigo de Deus, o Deus desse século, o Deus desse sistema de coisas que existe no mundo. Depois nós vamos aprender isso com mais profundidade em outros tópicos. Esse Deus que a Bíblia chama de diabo, né, de Satanás, coisa e tal, que é inimigo de Deus, é inimigo do homem, é inimigo da criação de Deus, ele cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas que não creem no Evangelho. Tem pessoas nesse mundo que não creem no Evangelho, né? Você prega para ele, mas ele não entende, né, do que está sendo falado, né? Eu não entendo o Evangelho, como é que eu vou crer? Para mim não dá para entender, né? O inimigo ele não acha importante ser cristão. Porque o Evangelho principalmente ele fala o quê? Da fé em Cristo, da obra redentora de Cristo, da necessidade que nós temos de, já agora, enquanto estamos aqui na Terra, já nos escolhermos Cristo, né, como Filho de Deus, né, receber Ele como Filho de Deus, receber Ele como nosso Salvador, ser grato a Deus pelo Deus ter enviado o seu Filho que morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados, né? E quando nós tomamos essa decisão, qualquer pessoa no mundo, não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é feio, se ele é bonito, se ele é uma pessoa boa ou se ele é uma pessoa má. Se ele encontrar o Evangelho e ele mudar de vida, e ele receber esse Cristo, ele reconhecer que ele é pecador, e ele, se é um homem mau, um homem iníquo, ele para as suas maldades por causa do Evangelho, ele muda de vida, ele se arrepende, ele para de fazer o mal, ele agora passa a ser o homem do bem, essas pessoas vão viver, vão formar a Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus, onde Deus vai habitar na eternidade. Então, o Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro para que as pessoas do mundo, de todas as raças, povos, religiões, incluindo judeus e gentios, formem a igreja de Deus, que é uma casa espiritual, né, da qual nós, diz Pedro, somos as pedras vivas, né, em que Deus está edificando o seu espírito, a sua vida, a sua pessoa em nós, para que nós sejamos um povo especial na eternidade futura. É isso que nós temos que entender. Mas aquelas pessoas que também não ouviram o Evangelho, não conheceram. Quantas pessoas do mundo não conhecem o Evangelho? Nunca viu a Bíblia, nunca ouviu falar de Cristo. Ou Cristo para ele é uma coisa assim bem longe, que o pessoal fala, naquele país lá o pessoal diz que crê em Cristo, mas ele não entende o que é Cristo. Ele não sabe, né? Ele não entendeu. O pouco que ele ouviu, não deu para ele entender. Né? E mesmo aqui no Brasil, um país chamado cristão, né? Como outros países do mundo, né? Que é onde impera a maioria do povo se identifica como cristão, muita gente também não conhece Cristo, né? Tem a Bíblia, mas nunca leu, né? Não sinto necessidade de conhecer a pessoa de Cristo, a obra criativa e a obra redentiva de Cristo, né? Só não tem essa... Né? Por causa da ocupação desse mundo, o trabalho, o estudo, as coisas desse mundo aqui, as pessoas tomam o tempo das pessoas e as pessoas não abraçam o Evangelho, né? Entendeu? Mas são pessoas boas, né? Pessoas justas, pessoas bondosas que existem nesse mundo. Olha, incrível, né? Que verdade nós estamos aprendendo. O inimigo de Deus cegou o entendimento das pessoas para que eles não vejam a glória de Cristo no Evangelho. Não é que ele cegou o entendimento das pessoas para as pessoas não serem salvas, que vão para a perdição eterna. Não.
A salvação eterna não depende do inimigo de Deus. A salvação eterna depende de Deus e de você. Se você ouviu o Evangelho e você crê, e você parar com as suas maldades, com os seus pecados, com as suas coisas, né, que são prejudiciais ao seu próximo, e se voltar para Deus, o inimigo de Deus não pode pedir você de ser salvo. Ele não pode pedir. Ele não pode pedir. Mas ele, segundo a Bíblia, ele cegou o entendimento das pessoas, para as pessoas não verem, não vejo necessidade de ser cristão. Não vejo essa. Você vai perder a felicidade, a bem-aventurança de você pertencer à família de Deus. Essa é a verdade. Mas não quer dizer que as pessoas que não entendem, não compreendem, não entenderam, não foram alcançadas pelo Evangelho, quer dizer que Deus vai pegar eles tudinho e vai jogar no lago de fogo. Não. As pessoas que fizeram bem, praticaram bem, mesmo sem conhecer o Evangelho, as pessoas que amaram o seu próximo, ajudaram o seu próximo, fizeram bem, a justiça, eles também vão entrar na vida eterna. Eles vão viver no novo céu e nova terra. Ok? Vamos aprender com profundidade mais isso. Aqui é um tópico só para a gente entender um pouco, né? Porque é tão profundo as coisas de Deus, que nós não vamos aprender dentro de 1 hora, né? De 10 horas, nem de 20 horas. Vai demorar quanto tempo Deus permitir que nós estejamos falando sobre essas verdades. Eu não sei. Eu sou um ser humano, sou um ser, né, mortal aqui na Terra, né? Ok? E não sei quanto tempo Deus vai permitir que a gente tenha condições de estarmos juntos, né? Aprendendo verdades de Deus. Depois, o Apocalipse, isso nós vemos, essa verdade, nós vemos lá nas bem-aventuranças de Jesus, lá em Mateus 5:1, né? Quando Jesus falou das 9 bem-aventuranças, né? Então nós vemos que as bem-aventuranças, né? Que bem-aventurados os humildes de espírito, né? Bem-aventurados os pobres, né? Bem-aventurados os pacificadores, né? Bem-aventurados os misericordiosos. São o tipo de pessoas que vivem nesse mundo, né? Jesus está falando do tipo de pessoas que vão para a vida eterna. Quem são as pessoas que vão para a vida eterna? As pessoas das 8 bem-aventuranças ali. Pessoas das 8 bem-aventuranças. Jesus está ensinando os apóstolos, depois você leia lá, Mateus 5, né? Fala sobre as 9 bem-aventuranças, né? E nós vemos ali que Cristo reuniu os discípulos, os apóstolos em volta dele, ensinando para eles como vai ser o tipo de pessoa, qual vai ser o tipo de pessoa que vai para a vida eterna. Então Jesus disse, Jesus falou, bem-aventurados os humildes de espírito, né? Porque eles serão fartos, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, é as características das pessoas que vão viver na eternidade, no novo céu e nova terra. Aí, quando chega na bem-aventurança, na 9ª bem-aventurança, aí Jesus fala com os discípulos: bem-aventurados sois vós, que por causa do meu nome são perseguidos, são maltratados, são né, coisa e tal. Aí Jesus está falando com a igreja, com os discípulos de Cristo, né? Bem-aventurados sois vós, porque é grande o vosso galardão no reino do céu. É uma salvação especial para aqueles que, nesta vida, conheceram Cristo, receberam Cristo e seguiram Cristo. Né? Vão ter uma bem-aventurança. Mas as outras pessoas que não conheceram Cristo, não ouviram, não conheceram o Evangelho, não conheceram a Bíblia, não foram batizados, não seguiram as doutrinas de Cristo, porque não tiveram contato, não conheceram o Evangelho. Mas são pessoas do bem, né? Pessoas humildes, pessoas pacificadoras, pessoas que amam a justiça, né? Pessoas que praticam a justiça na terra. Né? Essas pessoas também vão para a vida eterna, vão ser salvas. É isso que nós temos que entender. Essas são as pessoas boas que os anjos vão separar da consumação dos séculos. Agora, nós vemos também aqui, para encerrar, nós vemos assim que Apocalipse 19:1 diz aqui, ó, Apocalipse 19:1, Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 19, versículo 1. E depois destas coisas, depois que Deus fizer todas essas coisas aqui, quando chegar lá no céu, aqui é uma visão que Deus deu para o apóstolo João, das coisas futuras que vão acontecer, não só no final aqui na terra, mas também na eternidade. Já um vislumbre, né, da realidade já espiritual, lá no céu. Ó. E depois destas coisas, Apocalipse 19:1. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Então essa população justa que viveu na terra, esses povos justos que viveram ao longo desses milhares de anos, né? Milhares de anos. E mais ainda os que vão viver até o final da consumação
nós vamos aprender estudo em outras lives, né? Com mais profundidade, com mais detalhes, né? Essas pessoas são pessoas do bem, pessoas justas, né? Pessoas que praticaram a justiça na terra, pessoas que fizeram bem ao seu próximo. Essas pessoas lá vão conhecer Deus, que hoje em dia, no mundo que nós vivemos, está difícil conhecer Deus, né? É possível, né? Porque Paulo diz que a criação revela a existência de um Criador, né? Que tem um Criador. Mas tem gente que chega e fala, não, a criação não deu, não, Deus não criou. Isso daí é obra do acaso, né? Foi um Big Bang que teve lá bilhões de anos atrás, e agora esse Big Bang se ordenou sozinho, há forças que se juntaram, eles descartam que há um Criador, uma pessoa que criou, né? E tem outros que dizem, não, o homem veio da evolução dos macacos. Antigamente o homem era macaco, o macaco evoluiu ao longo de milhares, milhões de anos, e nós hoje somos a evolução dos macacos. Nós vemos isso até mesmo em escolas aí, né, os desenhos lá do... Né, eu fui agora um tempo desse numa escola, e lá tinha, né, uma gravura na parede da escola mostrando um macaco, um ser parecido com um macaco, mas bem andando, quase rastejando, depois ele vai evoluindo, vai ficando pronto, até o ponto que ele aparece então um ser com um rosto praticamente humano. E nós, segundo eles, somos a evolução desse ser. As pessoas não conhecem Deus, né? Às vezes tem pessoas boas, né? Pessoas que gostam de fazer o bem, de fazer a misericórdia, de praticar a justiça, que é um bom marido, é um bom pai, é um bom filho, é um bom vizinho, é um bom cidadão, uma pessoa que socorre o seu próximo, uma pessoa que não toma as coisas dos outros, né? Mas que ensinaram para ele que o homem é desse macaco. Mas não é verdade, né? Mas quando chegar naquele dia lá na eternidade, quando nós virmos que esse Deus, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus criador do universo, que é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, essas pessoas vão ver que Deus vai salvar nós da perdição eterna, da morte eterna, da separação eterna de Deus. Então essas pessoas justas que viveram na terra e os pecados que eles cometeram, porque a Bíblia diz que não há justo que nunca peque, né? Mas Cristo morreu pelos pecados de todos os homens, inclusive Jesus morreu pelos injustos, né? Jesus morreu pelos injustos, né? Jesus não morreu para os justos, né? Jesus até disse que o justo não precisa de salvação, né? De um salvador, né? Jesus falou assim, o são não precisa de médico, né? Mas os doentes precisam. Mas a Bíblia diz também em outra passagem que não há justo que nunca peque. Então mesmo essas pessoas que fizeram bem, mas pecaram, um pecado aqui, outro ali, pecado pequeno, né? Não viveram praticando o pecado. Um acidente, né? Você estava andando na rua e de repente você pisou numa casca de banana e caiu. Mas você não vai cair todo dia, toda hora, né? Um acidente aconteceu, às vezes, ao longo da sua vida você cometeu um erro, né? Mas esses pecados que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, para nos justificar dos nossos erros. Cristo sofreu a morte por causa dos nossos pecados, né? Porque Cristo mesmo ele não tinha pecado, ele viveu na terra aqui como homem, e ele, diz a Bíblia, Cristo não achou-se engano em Cristo. Cristo não tinha pecado, mas ele tomou sobre si os nossos pecados e sofreu a consequência dos nossos pecados. E nós fomos justificados diante de Deus, né? Ok? E depois vamos aprofundar nisso em outros tópicos, né? Então esses justos aqui que não conheceram Deus nessa vida, não conheceram Cristo, não conheceram o Evangelho, mas foram pessoas que praticaram a justiça, o amor, né, a bondade, né, que a Bíblia mesmo diz, né, que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso, né? Porque como você pode amar a Deus que você nunca viu e o seu próximo, que é o teu semelhante, você despreza ele, você maltrata ele, você rouba ele, você tira a vida dele, você faz agressão contra ele, né? Então você não ama a Deus, está sendo falso, né? O amar a Deus é amar o próximo. Jesus falou, quase perguntaram para Jesus, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Jesus falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu ser, né? E, em segundo lugar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor a Deus é revelado no amor ao próximo, né? Ok? Não é aquela pessoa que fala de Deus. Jesus falou assim, Jesus disse lá em Mateus, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus, né? Que a pessoa fez o uso do nome de Deus, mas ele não obedece a Deus, ele não ama o seu próximo, ele faz o mal para o seu próximo, depois vai lá, Deus te abençoe, meu filho, coisa e tal. Ele usa o nome de Deus, mas a obra dele não é de Deus, né? Então e tem pessoas que não estão usando o nome de Deus, porque ele não conhece Deus, mas ele está praticando as obras de Deus sem conhecer Deus. Ele é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom vizinho, um bom amigo, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa justa, cumpre os seus contratos, né? Socorre os que precisam, necessitados, né? Pessoas humildes, né? Pessoas de bom coração, né? Pessoas que têm, essas pessoas vão entrar na vida eterna. Poxa, nós temos que aprender isso. Ó. E aqui eles vão dar toda a glória para Deus. Ó.
E depois, Apocalipse 19:1, depois você pode ler. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande multidão no céu. Então, para ter uma multidão na Avenida Paulista, não precisa ter 100 bilhões de pessoas na Avenida Paulista. Não, se tiver lá 1 milhão de pessoas, já é uma multidão, né? Porque a Avenida Paulista, não sei se ela cabe lá 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, não sei qual a capacidade da Avenida Paulista. Mas se tiver lá, 1 milhão de pessoas, vamos chamar de uma grande multidão, porque tá praticamente lotou a rua, né? Agora, para no céu, que é tão grande, se Deus fez a terra, né, desse tamanho, né? Então o terceiro céu, subentende que vai existir para sempre, então lá é muito maior, né? Não tem nem como a gente medir, é incomensurável, né? Não tem como saber a profundidade da profundidade, nem a altura da altura, diz na Bíblia, né? E lá tem uma grande multidão, não vai ser 1.000 pessoas, que é uma grande multidão, nem 10 mil pessoas. Vai ser milhões, bilhões de pessoas salvas, né? Pessoas justas, pessoas bondosas que viveram na terra e que Cristo veio para salvar os pecadores. Como todos nós pecamos, Cristo é o salvador de toda a humanidade, né? Ninguém vai ao céu sem Cristo, todo mundo vai para o céu por causa de Cristo, né? Da obra de Cristo redentora. E lá essas pessoas vão dizer, ó, aleluia. Lá as pessoas vão ver o Deus verdadeiro, vai conhecer o Deus verdadeiro. Aqui na terra tem um monte de Deus, diz Paulo, né? Aqui na terra tem Deus, né? No céu também tem Deus. Mas um dia você vai conhecer o Deus verdadeiro, de onde vem todas as coisas, e o Deus que salvou você por causa da sua promessa, por causa da sua palavra, por causa da sua justiça. Deus está salvando você. E é lá eles vão reconhecer. Aleluia! Salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, que nos salvou, que tem poder, que tem honra e que tem glória. A esse Deus é que eles estão lá agradecendo a Deus e tributando a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque Deus tirou eles desse mundo da Babilônia religiosa que tem no mundo e nos leva de um destino que seria um destino eterno sem Deus. Por causa da obra redentiva de Cristo, Deus está salvando todas essas pessoas do bem, né? Pessoas que se arrependeram dos seus pecados, pessoas que não conheceram até Deus, mas foram pessoas do bem, praticaram o bem. E os possíveis pecados que eles tiveram praticado, Cristo morreu por causa deles e se salvou. Então a glória toda para Deus, né? Ok? E depois, para encerrar, Apocalipse 2:10. 21:10. Apocalipse 21:10. Ó. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. Mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, no meio dessa salvação eterna de Deus, com bilhões de pessoas salvas, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, né? Bilhões de pessoas salvas, né? Vamos usar assim, diz que o Espírito levou João, em espírito, levou ele lá no alto monte, sublime monte, né? Então, se aqui na Terra tem o Monte Everest, aí, que é o monte mais alto da Terra, segundo eles aí, tem quase 10 mil quilômetros de altura, né? 10 quilômetros de altura, né? Imagina esse monte alto e sublime lá no céu. Deve ser, porque o céu é muito maior que a Terra, muito mais gigante, né? Diz ele que o Espírito levou ele, em espírito levou ele lá no alto monte, né? E de lá ele viu a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, né? Okay? Então a Nova Jerusalém é a casa de Deus, vai ser a habitação de Deus, vai ser a cidade que Deus vai habitar nelas, e essa cidade é formada pelos cristãos que vieram de todas as nações do mundo, dos judeus e também dos gentios, de todos os povos do mundo, pessoas que receberam Cristo nessa vida como filho de Deus, que guardaram a justiça de Deus, guardaram os ensinamentos de Cristo, por conhecer, abandonaram as suas injustiças, seus pecados, suas faltas, né? Se voltaram para Deus e viveram o seu tempo aqui na Terra confessando o nome de Cristo, né? Morreram muitos por causa do nome de Cristo, né? Essas pessoas vão ser a habitação de Deus na eternidade. Então, na eternidade vai ter um terceiro céu, onde vai habitar todos os justos, as pessoas boas, do bem, que viveram aqui na Terra, e no terceiro céu existe o paraíso, onde está hoje o trono de Deus, e a Nova Jerusalém, que é a edificação de Deus espiritual, que é feita de seres humanos, né, que em espírito humano, que vão ser trabalhados pelo Espírito de Deus ao longo do tempo aqui na Terra, e que vão ser na eternidade futura uma cidade espiritual, onde Deus vai habitar, o trono de Deus vai estar na Nova Jerusalém. Então uma honra, uma glória que vai receber as pessoas que nessa vida abraçaram o Evangelho, que
creram em Cristo, que não tiveram vergonha do nome de Cristo, né? Eu sou cristão, eu creio em Cristo, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor, Jesus é o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso, né? Essas pessoas vão ser a habitação de Deus na eternidade. Então, vai existir os povos de Deus que vai viver no milênio, na eternidade, no novo céu e nova terra, que é os justos, as pessoas boas, as pessoas do bem que viveram aqui na terra, né? Que vão ver, conhecer o Deus verdadeiro lá naquele dia, quando Jesus chegar. Jesus disse, naquele dia, disse Jesus, separarei, né, as ovelhas dos cabritos, né? As ovelhas colocaria à minha direita, né? E os cabritos representando os perdidos. As pessoas que nesse mundo foram pessoas iníquas, pessoas que fizeram mal ao seu próximo, porque não temeram a Deus e nem amaram o seu próximo, fizeram coisas que danificavam a vida do homem na terra, né? Que fizeram mal aqui na terra. Essas pessoas são os que a Bíblia é representada pelos cabritos, né? Vamos dizer assim. E as pessoas boas, pessoas que viveram, amaram a justiça, amaram o bem, amaram a verdade, né? Amaram cuidar das pessoas, amaram, não infelicitaram a vida do seu próximo. Essas pessoas, diz Jesus, vinde a mim, bendito do meu Pai, por isso por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, né? Qual reino está preparado desde a fundação do mundo? O reino de Deus, que está no terceiro céu, né? Onde Deus vai reinar pela eternidade, certo? E do terceiro céu é que vai mandar Deus na eternidade futura. Vai saber o que Deus vai fazer ao longo nós não sabemos, né? Mas vai saber que o terceiro céu é algo maravilhoso, né? E lá no terceiro céu vai ter a Nova Jerusalém, no paraíso de Deus, que vai ser a casa de Deus, a habitação de Deus em espírito. Deus vai viver lá e o trono de Deus vai estar na Nova Jerusalém. E de lá vai vir o governo de Deus para todo o terceiro céu, para todas as nações, todos os povos que são construídos de pessoas justas. Lá vai haver justiça, lá não vai haver mais morte, lá não vai haver mais doença, lá não vai ter mais ladrão, lá não vai ter mais cupim, lá não vai ter mais ferrugem, lá não vai ter mais nada que vai destruir as nossas vidas, né? Que vai fazer nós chorar, lá não vai ter sepultura, né? Vamos dizer, lá não vai ter... Lá nós não vamos enterrar o nosso Pai, né? Porque o nosso Pai é Deus e Deus é eterno, né? E os filhos de Deus vão receber a vida eterna, né? E aí vão viver para sempre também, né? Não vai ter mais gente morrendo doente lá, acamado, né? Gente passando fome, não vai existir mais isso. Vai ser um mundo de paz, de tranquilidade, de felicidade eterna, né? De justiça, diz a Bíblia, né? O reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Ok? Então vai ser um mundo maravilhoso. Que vai herdar esse mundo maravilhoso? As pessoas justas que viveram aqui na terra. Disse Jesus, né? Vinde a mim, bendito do meu Pai. Por quê? Porque tive fome, vocês deram de comer. Era estrangeiro, me vestisse. Estava nu e me avistasse. Estava preso, fosse me ver. Estava com fome, desse de comer, né? E eles vão dizer, Senhor, mas quando nós fizemos isso? Nós não conhecemos a ti. Aí Jesus falou, toda vez que vocês fizeram um desses meus irmãos aqui, desses pequeninos aqui, vocês fizeram a mim. E esses virão para a vida eterna, né? Para viver para sempre, né? Então, vamos dar graças a Deus por isso. Que a salvação de Deus é grande. Deus não vai salvar as pessoas baseado no ensinamento das religiões, né? Porque uma religião ensina do jeito, outra religião ensina do jeito, a religião só eles vão ser salvos. Outro diz não, que a salvação certa é na igreja dele, outra que a salvação certa é na outra, e outra que a salvação certa é na outra. Não, a salvação certa, sabe onde é? Na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no juízo de Deus, na justiça de Deus é que vai nos salvar. O que Deus determinou vai se cumprir na humanidade, né? Deus é um Deus fiel, a Bíblia diz. Deus que vai cumprir a sua palavra, e quem estiver de acordo com a palavra de Deus, mesmo que você nunca conheceu Deus, nunca. Mas se você for uma pessoa justa, uma pessoa que pratica o bem, Deus não vai pegar uma pessoa justa que pratica o bem, só porque ele não conhecer Deus, ele vai jogar ele no lago de fogo. Não vai fazer isso, Deus não é justo, né? Tá certo? Agora, obviamente que nós sabemos que na eternidade futura existe glória, né? Nós vamos aprender isso em outros tópicos. Existe glória, né? E, por exemplo, o povo de Deus, que é um povo especial na terra, que é a igreja verdadeira, a igreja de Deus, vamos aprender depois o que é a igreja de Deus com mais profundidade, esse povo vai ter uma glória especial na eternidade, né? Como aqui na terra não tem glória na terra, tem pessoa que tem mais glória que outra aqui na terra, tem? Tem, né? Então, na eternidade futura existe mais glória, mas a vida é eterna para todas as pessoas que vão viver para sempre. Lá você vai ter medo de morrer. Lá você não precisa de... Né? Porque aqui na terra, assim, às vezes você está bem, né? Está tranquilo, mas você vai dormir, você não sabe se no dia você está vivo, né? Sabe se você está vivo? Não sabe, né? A pessoa às vezes vai dormir, mas, puxa vida, será que não vai entrar um ladrão, vai me matar, né? Né? Será que, né, vai vir uma tempestade, minha casa vai cair e eu vou morrer? Né?
Será que o meu coração, eu passei no médico, o coração disse que o meu coração, eu estou lá com um excesso de gordura no coração, minhas veias, putz, eu não posso ficar muito tempo deitado, eu tenho que deitar mais levantado, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, você não sabe, né? Nós vivemos com medo na Terra, né? Mas diz a palavra de Deus que lá não vai existir medo, né? Lá não vai existir morte, lá não vai existir... ninguém vai tomar o seu lugar. O que você receber de Deus da eternidade vai ser seu para sempre, né? Aqui na Terra não, às vezes você tem uma capacidade que Deus deu para você, você é uma pessoa, né, trabalhadora, inteligente, capaz de fazer o bem e até juntar riqueza, né? Mas chega uma pessoa, pô, rouba aquilo que você tem, né? E deixa você às vezes sem nada. Vê uma guerra, você perde tudo, né? Como nós vemos aí hoje, né? Temos as guerras no mundo aí, tem pessoas perdendo tudo, né? Estava lá tranquilo na casa dele, plantando, cuidando, né? Estudando, trabalhando na fábrica, e agora a guerra veio, derrubaram tudo, quebraram tudo, então ele teve que fugir e ser um peregrino em outro país, né, para poder tentar sobreviver, né? Essa vida é insegura, né? Mas na eternidade futura, diz a Bíblia, Deus lá, esse mundo lá, ele não é abalável, né? Ele é perene, ele é eterno, né? Você vai viver lá para sempre, você não vai precisar viver com medo, né? Com insegurança, né? Ok? Então, graças a Deus, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, realmente, de coração. Eu sei que eu não sou uma pessoa talvez ideal para fazer isso, né? Né? Mas Deus me deu esse entendimento, né? E está me dando essa fé de eu pregar essas verdades, né? Então eu dou graças a Deus, né? Obrigado pela sua audiência, né? Sua paciência em ouvir, né? Que Deus nos ilumine e que seja para a nossa felicidade. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Paz.